Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A AES Brasil é a antiga Tiet, né? Agora é a ESB, o ticker dela. Essa empresa aí do setor elétrico, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, essa é uma empresa da bolsa aí do setor de energia. O código dela, como eu disse, AESB3. Na data que eu gravo o vídeo, ela está sendo negociada a R$10. No último ano, ela teve mínima de 9,05 e máxima de 12,06. Essa é uma empresa que as suas cotações atuais, a gente vê que ele teve um ápice lá no ano de 2021, mas que recuou bastante recentemente. Tenho que ressaltar que é uma empresa geradora de energia e ela sofreu bastante durante o período de crise hídrica. E de lá para cá, ele vem tentando mudar bem assim, substancialmente o seu core interno das formas de gerar energia. Eu vou falar sobre isso dentro do seu relatório lá. Então a gente vê que em 2019, essa empresa estava sendo negociada na faixa de R$8. Ela teve um ápice de R$17 ali antes da situação pandêmica. Em março de 2020, ela recuou para padrões de R$10. E a gente consegue observar que é como se atualmente você conseguisse comprar a empresa no momento que ela passou assim, por muita dificuldade. Desde a situação pandêmica, a empresa saiu de seus R$10, chegou a bater novamente ali com R$16, R$17. E de lá para cá, ela veio numa queda muito grande. Por que ela caiu muito? Primeiro, ela está fazendo investimentos massivos aí para aumentar a sua fonte geradora de energia para fontes alternativas, para não depender somente da parte hídrica, já que ela sofreu com isso, tá? E também, em consequência disso, ela diminuiu seus dividendos pagos, porque essa foi uma empresa que sempre, antes com o outro ticker, ela sempre foi uma empresa pagadora de dividendos. Então, no dia 14/10 do ano passado, ela atinge a sua mínima no último ano, de 9,05. E ela está orbitando mais ou menos nessa faixa, né? De 10, 9 e pouco, de lá para cá. Ela é uma empresa, só tem negociação de código 3, ON, são ações do tipo ordinárias, são ações que dão direito a voto. Contudo, o que eu tento sempre ressaltar aqui nos vídeos é, nós, investidores pequenos, comuns, e até mesmo aqui, grandes investidores, dificilmente vai fazer peso considerável numa empresa dessa. Se as empresas são bilionárias, imagina, mesmo que você tenha muito capital, você tenha a condição de investir 10, 20 milhões numa empresa dessa, ainda assim, você não vai ter força suficiente para ter cadeira numa empresa dessa e votar para ter decisões, entende? Então eu acredito que para nós, pequenos investidores, tanto faz se ela é ordinária ou preferencial. O que eu gosto de me apegar mais é, tá bom, e aí? Como é que é o tag along delas? Porque às vezes tem diferença de tag along entre as classes. 100% tag along, beleza. Qual a liquidez delas? Poxa, para nós pequenos investidores, uma liquidez acima de R$1 milhão já é ótimo. Essa empresa negocia em média 21 milhões. Então assim, lógico que essa empresa só tem código 3, mas o que eu tô querendo dizer é que para mim, tanto faz 3 ou 4, não vejo muito problemática não. Ela não faz parte do índice Ibovespa e na questão de opções, ela só tem 17 opções em aberto. Aqui são opções de compra, venda, tá? Aqui a gente vê os indicadores da empresa e a gente vê o seguinte, como ela está sofrendo bastante em razão desse endividamento, em razão dos investimentos, a gente vê que o dividendo dela atual está em só 1%, mas o que eu vejo assim, ó, quando você vai investir numa empresa, você não pode investir numa empresa somente olhando para o presente. É muito importante você vislumbrar o futuro. Como essa é uma empresa que eu gosto bastante, ela foge dos critérios que eu exijo para me posicionar numa empresa. Atualmente ela não está sendo uma pagadora de dividendos, mas eu acredito que no médio prazo essa empresa vai ser uma ótima pagadora de dividendos. Em razão de o lucro dela ter caído bastante, o PL dela esticou. Então, atualmente o PL dela está muito caro, está em 40 vezes. Com o lucro que ela está gerando hoje, você gastaria 40 anos para reaver o seu dinheiro se ela mantivesse os lucros e a cotação nesses patamares. Mas eu acredito que ela vai começar a destravar valor em breve. O seu PVP, você pode ser para observar que o que está distorcido aqui é o PL. O PVP está próximo do seu valor justo, tá 1,08. Então o valor de todos os bens da empresa, o valor patrimonial por cada ação é de 9,26 e ela está negociando na faixa de 10. Então ela não está muito longe do que ela vale realmente. Para eu me posicionar numa empresa, eu gosto de olhar muito a dívida líquida dela. Então a dívida líquida dela sobre o patrimônio que ela possui é de 1,28 e o site não trouxe aqui a dívida líquida sobre o EBITDA.
A margem da empresa, a bruta, é muito boa, de 31%, só que a margem líquida dela caiu bastante. Então isso é um ponto, se você fosse se interessar por essa empresa, é um ponto que você tem que observar. Eu estou satisfeito e tranquilo mesmo com essa redução da margem, em razão dos investimentos. Em razão disso, o ROI e o ROA também não estão bons. O ROI atual está de 2,69 e o ROA de apenas 0,79. E por causa disso, o que acontece? Essa empresa ela mudou o ticker. Então, ela não traz os históricos antigos, da época que ela era a STET. O código na bolsa era TIET. Então ela sempre foi uma ótima pagadora de dividendos, sempre foi uma empresa de crescimento, sempre foi uma empresa muito lucrativa. Então ela não traz o histórico de crescimento nos últimos anos, até porque ela tem andado de lado, não está trazendo um grande crescimento, não. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa ação da bolsa, eu gostaria de pedir humildemente, se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, isso aqui são formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. É de graça, não custa nada para você e para o canal faz muita diferença. Os nossos canais secundários, a Mudicas e a Mufinfra, nós temos o objetivo de tentar chegar a 1000 inscritos. Então considere ir lá nesses canais, se inscrever e seguir. O Amudicas quase chegando a 900 inscritos. E o canal Mufinfra, que vai falar só sobre Finfra, já conta com 70 inscritos. Então eu estou bem satisfeito com o crescimento desses canais. E nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Se você estiver passando por essas plataformas, considere seguir, se inscrever, que tem muito conteúdo que eu posto lá também. Então, continuando, como eu disse, como o fundo, a ação não tem tanto histórico, a gente vê que o dividendo dela, depois que ela mudou o ticker, estava em 2%, ano passado 1%, atualmente 1%, então tá muito ruim o dividendo. Mas, de novo, mesmo chato como eu sou um caçador de dividendo, essa empresa eu tenho na minha carteira pública e na fechada, porque eu acredito que ela possa, e assim, a gente nunca tem certeza de nada, né? Mas eu acredito que ela possa destravar bastante valor no futuro. Nesse outro gráfico a gente vê sobre o PL da empresa, e aí a gente vê como que distorceu o PL. Lá nos anos 2021, seu preço sobre lucro era de 14 vezes, não era algo tão esticado. E ele começou a aumentar, de novo, em razão da queda dos lucros, das margens, tá? Mas eu acredito que isso seja uma situação momentânea. E aqui a gente vê sobre o PVP médio dela. Então, no termo de PVP, ela está até um pouco mais barata do que no histórico recente. Lembrando, de novo, que essa empresa tinha um outro ticker, né? Então, era 1,35, 1,4 e 1,08 é o PVP atual. Em termos de PVP, está bem em linha. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa ação da Bolsa, agora eu trago formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. De novo, se você gosta do nosso trabalho e quiser, você não é obrigado a nada, mas se você quiser ajudar financeiramente, considere fazer uma doação para o Pix do canal, qualquer valor ajuda demais o nosso trabalho. Considere se tornar membro dos canais Amufiagro ou do canal Amuinvest. O clube de membros é a partir de 10 centavinhos por dia, né? R$ 2,99 por mês. Eu acho que para você é um valor barato, mas para o canal ajuda demais. Tornando-se membro, você tem vários benefícios. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. E, para quem é membro, assiste este vídeo antecipado, né? Você também tem preferência quando pede um vídeo e também participa do nosso grupo fechado do Telegram. Por fim, eu trago a última forma de apoio financeiro aqui, é o seguinte. Eu criei um e-book, Introdução aos Fundos Imobiliários, e nesse e-book eu trago bastante informações bacanas. Ele é um e-book simples, mas com conteúdo bastante interessante. Por exemplo, o que é um fundo imobiliário? Por que eu deveria investir em fundo imobiliário? Como que eu compro? Quais são os tipos de fundo imobiliário que tem? Qual o indicador básico aí a observar? Por que eu tenho que diversificar? E como que eu monto uma carteira aí? Quais os critérios para montar uma carteira? Então, essas informações aí são informações básicas, mas que podem ajudar muito o investidor iniciante, ou até mesmo quem já tem uma certa bagagem, mas fica perdido aí no mercado. Então, mesmo que você já tenha bastante bagagem, considere comprar esse e-book para ajudar o canal, para você para você presentear um parente ou um amigo. E, como eu disse, o valor é bem acessível. Com o cupom AMU10, até o final de março, você ainda tem 10% de desconto. E membros me chamam no privado, que o desconto é bem maior. Eu gostaria de agradecer imensamente os membros que participam ou que renovam aí do nosso canal. Então o Alisson e o Breno, que já são membros com bastante tempo. O Gilei Crosli é um dos mais antigos do nosso canal aí, também renovou recentemente. Então muito obrigado a todos vocês que apoiam financeiramente o nosso trabalho aí. E aqui de novo a gente vê que é uma empresa que não está com o histórico passado. Então atualmente os dividendos estão baixos, né? Então o último dividendo aí anunciado é 9 de agosto de 10 centavos. E a gente vê que, por enquanto, a empresa está pagando uma vez por ano. Então, 10 de maio de 2021, ele pagou
em 28 de maio, 9 de agosto de 2021 ele pagou em 22 de setembro, e 9 de agosto de 22 ele pagou no dia 30 de setembro. Se ele mantiver essa sequência, pelo menos em agosto aí, desse ano de 2023, pode ser que tenha um novo anúncio de dividendos aí. O último anúncio foi de apenas, entre aspas, 10 centavos. Como a gente não tem o histórico, eu tô sempre batendo nessa tecla, porque essa empresa não é nova na bolsa, ela já existe há um tempo, tá? E ela reduziu bastante o seu payout atual. Então, em 2021 o payout foi de 24%, e no ano passado subiu um pouquinho para 35%. Só que a gente vê que o lucro da empresa diminuiu, muito em razão dos investimentos que estão sendo feitos. Em cima do lucro que ela teve, o payout foi até um pouco maior. Aqui a gente vê a composição da empresa. Essa AES Holding tem 29% das ações. Essa AES Holding 2 aí, ó, tem mais 18%. O BNDES, isso, nosso banco do desenvolvimento aí, tem mais quase 7% dela. E as centrais elétricas brasileiras também tem ali mais 6,8%. E aí o que está livre para negociação no mercado aí é o free float de apenas, né, quase 39% de free float. Aqui a gente vê os gastos que a empresa teve com a cúpula da empresa, né, com o pessoal que fica lá em cima. Então, durante o ano de 2022, a empresa gastou um total de 16 milhões. 4 membros receberam 12 milhões, uma média de 3 milhões por membro aí. O Conselho de Administração recebeu ali mais quase 3 milhões e o Conselho Fiscal recebeu ali mais 1 milhão. Então, 15 pessoas receberam 16 milhões aí, uma média de mais de 1 milhão por pessoa, né? Aqui a gente já está dentro do relatório da empresa e dessa vez eu não avisei no início do vídeo, mas vou avisar aqui. Os meus vídeos sobre ações são vídeos superficiais. Se você gosta da empresa, então você tem que estudar e aprofundar o seu conhecimento. Meu objetivo aqui é só apresentar para vocês. Eu não tenho conhecimento aprofundado sobre ações, apesar disso eu acho que com o mínimo que eu falei já dá para você ter noção se compensa investir ou não em um ativo. Então ele vai falar sobre a AES Brasil. Então note, como eu disse, é uma empresa antiga, ó. Ela investe há mais de 20 anos no Brasil e ela é uma geradora de energia elétrica 100% renovável, ou seja, ela não vai ter ali termoelétricas, por exemplo. É a única companhia do setor elétrico na América Latina com classificação de ESG nível AAA, um dos principais rankings de avaliação de resiliência de uma empresa dos riscos ambientais, sociais e de governança. Então, nesse ponto, né, tá muito bom. Aí ele continua. Atualmente, considerando a última aquisição anunciada, a companhia possui um portfólio diversificado. Ele tem fonte hidrelétrica, né? Mas tem fontes de vento e ventos e também fonte solar, eólico e solar. E a capacidade instalada é de 4,2 gigawatts. Ela está construindo a 1,0 gigawatts, então ela vai passar a ter 5,2. E ela ainda tem capacidade aí de ampliar isso mais ainda, a gente vai ver dentro do relatório lá. Ele fala que a meta é aumentar sua capacidade de geração, diversificando seu portfólio com fontes não hídricas e contratos de longo prazo. A gente também vai ver isso dentro lá do relatório. Aí ele fala que a estratégia é ser a melhor escolha do cliente do Mercado Livre, oferecendo soluções resilientes, competitivas e responsáveis. Então aqui ele fala os destaques, né, que ele traz. O crescimento da empresa, 456 megawatts em capacidade operacional. A Tucano já está com 95% das suas obras construídas. Então, quando isso aqui começar a ficar pronto, que começar a gerar retorno, acho que isso aqui vai ajudar bastante o resultado da empresa, tá? Cajuína já está com 78% concluído e 100% de crescimento nas vendas varejistas aí, ó. O operacional, 5% na disponibilidade dos ativos eólicos em turnaround. 2% de crescimento aí na disponibilidade dos ativos solares e integração dos novos ativos eólicos ao COD. Setor financeiro, ele aumentou a sua percentual EBITDA aí, a margem EBITDA, 37%, ele conseguiu atingir 1,2 bilhões, um lucro de 359 milhões de lucro líquido e um funding para o CAPEX 2023 100% equalizado. Então, aparentemente, ele não vai ter problema financeiro e a gente também vai ver isso lá na parte de amortizações que ele tem. O SD deles, a parte de governança, né? Ele é neutralização histórico de emissões, segundo ano consecutivo de AAA de rate, 16º ano consecutivo na carteira de IS da B3, ó. Como já dito anteriormente, a capacidade é de 4,7 e em breve ele vai chegar ali de 5,2 gigawatts aí. O que você observa aqui, ó? Antes, a capacidade hídrica era de 57%, 37% eólica, 6% solar, e ele vai começar a cada vez mais ficar menos dependente da parte hídrica.
Então ele já tem atualmente, ó, 52% hídrica, 43% eólica e 6% solar, e ele vai aumentar mais ainda as outras partes, ó. Então hídrica, ele vai ter apenas 40% hídrica. Ele vai ter, ó, capacidade instalada estimada, considerando o pipeline, ó. Vai ter 50% eólica e 10% solar. Pode ver que ele está migrando bastante para outras fontes alternativas, justamente para não ser muito mais afetada quando ocorrer outra crise hídrica, que em algum momento pode ser que aconteça. Aqui ele fala, ó, Tucano adiciona 322 megawatts de energia eólica a partir do primeiro semestre de 2023. Então tudo isso vai fazendo com que a empresa passe a ter mais geração de receita, né? Então, ó, questão civil, 99%, subestação, 100%, linha de transmissão já está 100%, o bay de conexão, 100%, e os aerogeradores já estão em 90%, ou seja, 95% do que ele precisava já está concluído. Status de montagem, ó, comissionamento, testes, de 48 de 52 dessas barras, né, esse postezão. A estrutura completa já está com 42 de 52, e em comissionamento, que já está recebendo por eles, ó, 38 de 52. E em operação, 24 de 52. Então tem bastante dinheiro para começar a trazer retorno para a empresa aí, né? Então aqui você vê as estações, ó, Cajuína 1, Cajuína 2, as linhas de transmissão, as montagens das torres, a subestação, que é onde concentra a energia gerada, né? Então, ó, questão civil, 94%, subestação de Caju, 73%, a linha de transmissão está 100% pronta, o B de conexão 100% pronto, e os aerogeradores 59%, nessa parte que ele está com 78% concluído. E a Cajuína 2 está com 18% concluído. Então você vê que ele tem muita coisa ainda em fase de construção, né? Mas que pode trazer muito resultado futuro aí para a empresa. Aqui a gente vê sobre a capacidade operacional dela. Alavancagem da dívida consolidada. 4.9, 5.4, 4.2, 4.85 a cada trimestre, como é que ela está orbitando. E para mim o importante é isso aqui na prática, ó, cronograma de amortizações em milhões. Então a empresa tem 4.2 bi de caixa, ela vai ter que pagar 547 milhões em 2023, então note que ela tem muita liquidez para operar no curto prazo aí, ó. Em 2024 ela vai ter 1.6 bi para gastos aí. Ela tem depois mais 2.2 bi em 2025. Ela não tem o caixa para tudo, mas ela tem bastante caixa, então na minha opinião ela está bem saudável financeiramente. E aí, ó, 2026 mais 1.1 bi, 2 bilhões, 600 milhões, 2 bilhões e 300. Então, na minha opinião, ela está totalmente saudável para arcar com as dívidas futuras. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa empresa, que vai ter o último gráfico que eu gosto de mostrar aqui à frente, eu gostaria de reforçar as formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Você não precisa fazer nada, você não é obrigado a nada, mas se quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Considere tornar-se membro dos nossos canais e considere adquirir o nosso e-book, Introdução aos Fundos Imobiliários. É um e-book bem completinho, com valor baratinho e acessível, e para o canal faz muita diferença se vocês quiserem comprar da gente, né? Um dos pontos que me faz querer investir numa empresa são esses pontos aqui. Eu quero investir numa empresa que seja lucrativa. Então, o que a gente consegue observar? Essa empresa ela estava gerando muito mais receita. Ela estava gerando na casa de 10 bilhões de receita, e desde 2015 para cá caiu bastante. Só que a gente vê que o lucro líquido não caiu tanto. Então isso me chama atenção muito positivamente. E pelo contrário, ó, ela gerava 800 milhões de lucro líquido em 2012, gerando mais de 8 bilhões de receita. E em 2020, ela gerou os mesmos mais de 850 milhões com apenas 2 bilhões de receita. O que isso aqui para mim significa? Que a empresa se tornou muito mais eficiente. Um ponto negativo é que as margens deram uma boa recuada. Mas ela teve margem aqui, ó, de 8, 11, 2, 30, 23, 17, 15, 15, 42, 22 e 11. Então essas margens a gente vê que ela não é muito linear, né? Ela está tendo essas alterações aí. Mas eu acredito que quando aqueles projetos que vocês viram for ficando pronto, ela vai cada vez mais aumentando o seu potencial aí e vai cada vez mais gerar mais recurso e dinheiro para a empresa. E se ela também vai diminuindo o seu endividamento, né, vai sobrando mais recursos aí. Por isso que eu acho
que no médio e longo prazo, gente, é 3, 4, 5, 10 anos. Então, às vezes, para quem é paciente, pode ser que em algum momento essa empresa traga bastante alegria para quem acreditar no potencial da empresa. Agora, o que você tem que tomar cuidado? Pode ser também que nada disso se concretize, né? Mas o que eu mostro é que essa empresa, em nenhum momento, ela deixou de ser uma empresa lucrativa, né? Já passou por dificuldades, mas ainda assim é uma empresa geradora de caixa. Me chama a atenção muito positivamente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da AESB são somente essas informações. Eu gostaria de reforçar as formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, se você quiser apoiar gratuitamente, né? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente ajuda demais. Comenta para nós. E aí? Você já investe em ações? Você tem ações no setor elétrico? Você tem ações dessa empresa? Você acha que a AESB é uma ótima empresa, uma boa empresa? Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, tenho essa empresa na minha carteira pública, na minha carteira fechada, considero uma boa empresa, acredito no case. E assim, gente, você nunca tá livre de cometer erros. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Pode ser que no futuro essa empresa não continue patinando, não deslanche. Pode ser. Mas, se acontecer o que eu prevejo, né? Se eu estiver certo, pode ser que ela destrave muito valor para o futuro. Então, é uma das raras exceções que eu tenho, que não é altamente geradora de dividendos para mim, mas futuramente eu acredito que possa destravar bastante valor. O fato de eu gostar entre aspas, tá? Eu estar apostando no crescimento e no destravamento de valor, não significa que seja uma boa empresa ou que você deva ter. Isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Considere ir lá nos nossos canais secundários, a Mudicas e a Mufi Infra, e se inscrever. A gente precisa chegar a 1.000 inscritos. A Mudicas já está quase chegando a 900 e a Mufi Infra está crescendo muito. Eu estou muito satisfeito. Já estamos com mais de 70 inscritos lá na Mufi Infra. E vá nas outras plataformas se você quiser e siga, se inscreva, que tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. O que eu tinha para trazer novamente são somente essas informações. Ao final do vídeo eu vou deixar passando várias e várias informações a respeito dessa ação, informações bem importantes. E muito obrigado a vocês que colaboram financeiramente com o nosso trabalho. Obrigado a vocês que colaboram gratuitamente com o nosso trabalho, tá? Eu vou ficando por aqui, espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!